ligado, tem que se ligar. Você também faz parte, pode ajudar. Tudo é um ciclo, ajude a rodar. Proteja a natureza que você vai se salvar. Bom dia, bonitão. Tudo bem? Bom dia, bonitinha. Bom dia, bonitona. Bem, gente, hoje nós vamos falar sobre o solo. O solo que é uma coisa tão importante para nós seres vivos, para nossa sobrevivência, né? Por que será que o solo é importante para nós? Ele é importante porque ele é onde nós moramos, onde nós construímos as nossas casas, onde a gente consegue tirar o sustento, nosso alimento, né? É de lá que as plantas, por exemplo, conseguem crescer, retirar nutrientes. Mas você por acaso sabe como que se forma o solo? Bem, o solo é uma rocha que se apodreceu. É estranho, né? Falar assim, né? Existe uma coisa que a gente chama que é intemperismo, que é quando uma rocha, ela passa por um desgaste. Mas não precisa guardar esse nome não, tá? Vamos falar só que apodreceu. Uma rocha, uma pedra, né? Uma pedra gigante. Quando ela está na superfície, ela entra em contato com a água, com a luz do sol, com os seres vivos, com o vento. E ela vai perdendo seus pedaços. E esses pedaços viram partículas pequenas, que a gente chama de minerais. E esses minerais misturados com folha, com restos de seres vivos, com restos de plantas e animais, formam o que a gente chama de solo, que é uma camada superficial da crosta terrestre, que é resultante da decomposição ou do apodrecimento das rochas do subsolo. E ali dentro, naquela parte, existe uma grande quantidade de substâncias, tanto minerais quanto orgânicas. E essas substâncias, ela é rica em nutrientes e é ali onde o solo vai se desenvolver. Então, olha, se alguém perguntar para você como que se forma o solo, você vai falar assim, olha, o solo se forma a partir de uma rocha que apodreceu. Pode falar assim. E será que acontece isso aos poucos ou é instantaneamente, de uma hora para outra, no abrir e piscar de olhos? Não. Demora milhões e milhões de anos. Então para uma rocha, uma pedra, né, uma rocha, ela se transformar em solo, demora muitos milhares ou milhões de anos, tá bom? Porque ela vai precisar o quê? Se degradar, se decompor, passar por um intemperismo, por um apodrecimento, diminuir suas partes. Então, uma rocha gigante um dia pode virar o solo, tá bom? E o solo, ele vai ter várias camadas. E quanto mais próximo da superfície, mais velho é esse solo. E a outra coisa, quanto mais perto da superfície, mais cheio de nutrientes essa parte vai ser. Por quê? Porque é onde vai ter os seres vivos, tá? Os micro-organismos. E o solo, gente, lá no solo da Amazônia, existe um monte de nutrientes. Mas existem solos mais ricos de nutrientes do que os da Amazônia, tá? Então depende muito, para a gente falar que o solo é rico ou pobre em nutrientes, vai depender muito de quê? Das substâncias que estão sobre ele, que é das substâncias orgânicas. São elas que vão dar ao solo as características dele ser nutritivo ou não. Se um solo, por exemplo, tiver muita areia, o que vai acontecer com esse solo? Qual que é o nome que ele vai ter? Se o solo tem muita argila, quais as características que ele vai ter? Então, cada solo tem sua composição e característica. E dependendo do tipo de solo, determinadas plantas se desenvolvem, outras não se desenvolvem. Então, quais são os componentes, os ingredientes que formam o solo? Como eu disse, ele se forma a partir de uma rocha. Essa rocha primária, nós chamamos de rocha-mãe, tá? A rocha original, beleza? Essa rocha, então, ela vai sofrer um processo de apodrecimento e vai virar o quê? Minerais. Então, a parte mineral que vai vir da rocha, tá? Pode ser areia, pode ser um barro, uma meleca, né, de barro, pode ser o calcário, pode ser o silt, pode ser um monte de ingredientes. Além disso, o solo ainda vai ter água, ar e matéria orgânica, que são restos de seres vivos. Esses componentes misturados, tá bom? É que a gente vai falar que formam o solo. Então, o solo pode ter argila, pode ter areia, pode ter humus, que são restos de animais ou de plantas, pedacinhos de folhas que vão deixar o solo bem escuro e nutritivo. O solo vai ter água e o solo vai ter ar. Esses grãozinhos de areia, eles vão interferir, por exemplo, na quantidade de água que esse solo vai reter, vai segurar.
E a argila da mesma forma. Então, o solo que tem muita areia, a água vai entrar nele, vai sumir. Um solo que tem muita argila, os grãozinhos são tão pequenininhos e tão pertinho que a água vai chegar nele, vai grudar, vai virar uma meleca, um barro. Então, o solo vai ter nomes de acordo com as características que ele possui, de acordo com as substâncias que ele possui. E aí, quando começou aí a nossa aula, eu falei que o solo sustenta o crescimento das plantas, não foi? Mas ele é fonte de nutrientes, fonte de matéria-prima, por exemplo, para empresas, para indústrias, né? Por exemplo, cimento, imagina, o cal, as pedras da nossa pia, da nossa casa, tudo vem das rochas e algumas coisas vão vir do solo. O solo também tem função de filtro de água, de filtrar a água mesmo, de retirar impurezas que estão na água. Ele também é lugar onde os seres vivos sobrevivem. Ele regula o ciclo da água. Ele é a base para a gente construir, plantar, fazer todas as coisas. Então, o solo, ele tem inúmeras funções. Ele também retira do meio ambiente um gás que é extremamente tóxico, tá? Ele regula o clima, gente, porque o ar, quando o sol bate na terra, ele poderia simplesmente refletir, esquentar tudo, mas ele consegue regular, tá? Então, existem várias funções que o solo realiza no nosso dia a dia. O solo é extremamente importante. Ele é fonte, por exemplo, de recursos que a gente utiliza para fazer medicamentos, para construir nossas casas, porque se eu construo um telhado que tem madeira, a madeira veio de onde? Das plantas, e as plantas estavam onde? Crescendo no solo. Então, o solo, direta ou indiretamente, ele está no nosso dia a dia. E como eu disse para vocês, existe uma rocha que a gente chama de rocha mãe, é uma primeira rocha. Essa rocha, a água não passa por ela. E é essa rocha que vai se degradando, se decompondo, passando por processos de transformação e virando o solo, que é uma parte mais mineral, cheio de pozinho e com matéria orgânica. Então, quanto mais próximo da superfície, mais rico em nutrientes esse solo é e mais velho ele é, tá bom? Por quê? Porque ele passou por um processo de decomposição. Então, como eu disse, o solo ele vai ter substâncias minerais, pedaços, né? E vai ter areia, pode ter argila, pode ser calcário, pode ser silt, pode ter humus, depende das substâncias que ele tem. Mas ele pode ter substâncias minerais e substâncias orgânicas. Então, ele é essencial para a nossa vida, importante para as plantas, importante para os animais. Por quê? Porque é deste solo que nós vamos tirar todo o nosso alimento, todo o nosso sustento, todas as nossas atividades a gente realiza nesse ambiente. Os animais, eles não têm indústrias, mas eles retiram do solo o que eles precisam para sobreviver. Alguns constroem casas dentro do solo, outros retiram alimento desse solo, outros fogem e escondem dentro do solo. Então, o solo é importante tanto para as plantas, tanto para os animais. Agora, dá uma olhada nessa imagem, olha. A gente tem vários exemplos de solo, olha, a gente tem areia, areia com pedra, areia com cascalho, umas pedras maiorzinha, a gente tem uma terra mais escura, uma terra mais vermelha lá no fundo. Então, o solo, ele tem inúmeras características. E como eu disse, ele tem partes minerais e parte orgânica. Um solo com muita areia, nós chamamos de um solo arenoso. Um solo com muita argila, solo argiloso. O solo com muito calcário, calcarioso ou calcário. O solo com muito humus, humoso ou humífero. E assim por diante, a gente vai falando vários nomes. E aí, olha só que interessante que fala pra gente, olha, determinados solos são formados por partes, né, que a gente chama de partes orgânicas, e esses solos podem ter muita areia, rico em areia. O solo pode ter muito humus, rico em humus. Pode ser rico em calcário, solo calcarioso. Solo rico em argila, argiloso. E quais são as características? Vamos pensar. Se o solo tem muita areia, a água passa por ela. Pensa lá na praia, na água da praia ou na areia do vizinho, quando a gente joga água. A água entra, infiltra e some. Com isso, se tiver nutrientes naquela areia, a água vai levando embora. Então, é um solo pobre em nutrientes. Os grãos que tem do solo arenoso, eles ficam distantes, então a água consegue passar muito facilmente por ele, tá? O solo com muita argila, ele gruda muito as argilas, assim, fica tudo grudadinho uma na outra. Então, é um solo bastante rico em nutriente. Só que como a água não passa, como a água fica toda cheia
né, grudada num lugar, o solo às vezes pode ser impróprio para plantio. Às vezes. Por quê? Porque não tem como a água passar, não tem a água circular e o ar circular. Então, no caso do solo argiloso, ele retém muita água, mas ele retém água por quê? Porque os grãozinhos da argila ficam muito pertinho um do outro e aí faz aquela melequinha, tá bom? Já o solo rico em calcário, ele tem muita rocha, pedra em tamanho maior. Então, acaba que ele passa água muito rápido e não tem nutriente nenhum. Porque não tem jeito de ter nutriente nessas pedras gigantes, não é assim? Agora, um solo com humus. Gente, ele é cheio de seres vivos e o humus é justamente proveniente da decomposição da matéria orgânica, da transformação de restos de animais e plantas em nutrientes. Então, o solo humoso é um solo maravilhoso para plantar plantinha, gente. É um solo com uma grande concentração de matéria orgânica, tá? Então, um solo bom para plantar é o solo humoso. Então, aqui a gente tem o exemplo do solo arenoso, cheio de areia, do solo calcarioso ou calcário, cheio de calcário, um solo arginoso, cheio de argila e um solo humoso, cheio de humus. Olha mais exemplo aí, olha só os solos, quando a gente fala de solos orgânicos, geralmente desenvolvem mais plantas neles, tá bom? Desenvolvem muitas plantas. Então, o solo propício, o melhor de todos para ter fertilidade, para desenvolver as plantinhas, é o solo umífero ou humoso. Por quê? Porque ele é rico em matéria orgânica, que é parte da decomposição dos nutrientes que existem, né, no meio ambiente, parte da decomposição dos seres vivos, como plantas e animais. Bem, para começar, este é o conteúdo que a gente vai começar a ver nas nossas próximas aulas. Não deixem de fazer o que foi solicitado no roteiro. Beijo grande, galerinha, e tchau, tchau!